Olá, estou a fazer aqui o sumário do segundo dia da conferência Critical Mass que aconteceu em Londres dias 19 e 20 de outubro de 2015. Este sumário apenas reflete os workshops e as palestras em que eu estive presente. Obviamente que existiram múltiplas sessões paralelas e quanto a essas não poderei comentar. Vamos então falar um bocadinho sobre o que aconteceu no segundo dia, nesta conferência que juntou pessoas da economia social, dos mercados financeiros, da academia também e do mundo mais empresarial para refletir sobre as novas tendências ao nível do valor social, da inovação e do impacto em investimento. O tema que eu vou falar aqui, vou-me focar mais, apesar de termos conversado sobre vários assuntos, vou-me focar mais sobre um que foi transversal ao dia todo e que já tinha sido levantado no primeiro dia, que tem a ver com a qualidade dos dados para as avaliações de impacto e até onde é que nós devemos ir, o que é satisfatório. E nesse sentido, perguntar até que ponto é que nós precisamos de profissionais para fazer a análise de impacto, para fazer monitorização e avaliação. Será que há aqui algum conflito de interesse quando são as próprias organizações a realizarem o processo de monitorização e avaliação? Aí a resposta que nós encontramos nesta conferência é depende de para quem é que nós queremos a informação, de qual é que é a utilidade da informação, como é que a vamos usar. Se realmente a informação é para o financiador ou é para o público, tem que ter um determinado nível de exigência que talvez não seja necessário quando nós recolhemos e processamos informação do ponto de vista das operações, da gestão das operações. Sendo que esse é o pilar, nós precisamos sempre de informação para gerir o impacto. E, portanto, é impensável não ter nada em comparação com o ter pelo menos alguma coisa. E se pensarmos numa ótica empresarial ou no mundo mais portanto, no mundo das empresas, será que cada vez que uma empresa quer determinar um preço, tem a oportunidade de fazer um estudo de mercado ou uma análise muito avançada? E se nós pensarmos nas organizações da economia social, qual é que é o gasto que que as organizações têm em termos de recursos humanos ligados à contabilidade? Será que gastam assim tanto? Será que investem assim tanto nessa área? Ou muitas vezes têm que construir os seus próprios projetos, até com base em contas de merceeiro, quando a informação não está disponível ou não há tempo para grandes cálculos na projeção orçamental. E, portanto, perguntamos-nos, não é? Se, até que ponto é que nós podemos esperar, e esta questão já tinha sido levantada então no primeiro dia, até que ponto é que nós podemos esperar para obter dados quando queremos tomar uma decisão? As decisões não podem esperar, não é? E aqui a solução proposta tem a ver com uma solução de continuidade, ou seja, um, devemos recolher os dados de forma consistente, de forma continuada, portanto, ano após ano, para tentar atingir aí algum nível de rigor, ou seja, é mais importante mantermos a continuidade do processo de recolha e tratamento de dados do que não fazermos nada porque simplesmente nunca vamos conseguir um nível de excelência no que toca aos dados de monitorização e avaliação. E perguntar-nos o que é que eu sei neste ano, o que é que eu sei, o que é que eu já sei, o que é que eu já aprendi sobre os meus utentes, sobre os participantes e o que é que eu ainda tenho de descobrir. E houve até uma entidade que estava a partilhar que esta forma de recolher dados muitas vezes é mais barata do que estar a montar grandes operações esporádicas para recolher os dados todos de uma organização. Mas claro, a questão continua sempre, que é quando é que eu posso considerar que isto é minimamente válido, ou que tem aqui um nível de rigor aceitável na recolha dos meus dados. E curiosamente, quando eu estava já mais convencida desta perspectiva, estive a falar com uma pessoa da área de estatística do governo inglês que referia, depois ele também esteve numa sessão plenária, e ele referia
o aparecimento de grandes quantidades de dados, chamada Big Data. Nós estamos rodeados de dados por todos os lados, o que, por um lado, é uma oportunidade, e podemos falar sobre a questão da abertura dos dados. Por exemplo, o governo inglês abriu os dados, libertou os dados sobre transportes, e isso portanto, está a gerar um valor social, o facto das pessoas terem informação sobre a que horas é que podem apanhar um autocarro, do que o investimento que custou ao Estado inglês de libertar os dados. Por exemplo, agora que se fala em objetivos objetivos de desenvolvimento sustentável, é cada vez mais importante recolher uma grande quantidade de dados, e portanto de dados, tem vantagens. Um, é uma oportunidade, uma grande oportunidade, esta tendência para o aparecimento da Big Data. No entanto, quanto mais dados, também e se os dados estiverem muito atomizados, muito dispersos, pequenas organizações, cada um a ter o seu mecanismo de recolha e processamento de dados, isso torna muito mais difícil a análise e a condensação, a comparabilidade dos dados, o encontrar relações de causalidade, e portanto aí deparamos com uma crise de generalização e de reprodução das análises. E, por exemplo, ele falava num estudo da Bial onde se provou que 25% das análises experimentais um, uh, 25% quando se voltavam a fazer, não davam os mesmos dados. Portanto, qualquer organização que tivesse utilizado aquele estudo para tomar uma decisão, na verdade, passado 5 anos, provou-se que era precisamente a relação contrária. E, portanto, aqui corremos o risco de, com com dados que não são de qualidade, estarmos a tomar decisões incorretas. Portanto, para que o esforço de recolher dados que não são de qualidade, se isso vai nos dar informações tão incorretas como se não tivéssemos dado nenhum? E aqui é que eu acho que aqui é que é o choque. Será que mais vale ter pouco do que ter nada? Não, e portanto, nós vamos ter que, e eu coloquei esta imagem porque acho que vai ter que ser feito aqui um grande esforço de cruzamento entre estes dois mundos, e para mim a resposta parece-me ser que realmente depende, primeiro, depende da tipologia de utilização dos dados, do propósito dos dados, e em função desse propósito poderá ser válido, muitas vezes, recolher poucos dados, ir recolhendo e ir trabalhando as nossas aprendizagens ao nível da monitorização e avaliação, e progredindo nesse sentido. Isto poderá ser válido, sobretudo quando estamos a falar de informação de gestão, o que eu acho que é indispensável. Uma organização nos dias que corre da economia social tem que ser capaz de estar orientada para gerar mais impacto e não apenas fazer as atividades que intuitivamente lhe parecem mais acertadas. Isto por um lado. Por outro lado, eu penso que nós vamos assistir a um processo de concertação da economia social com o setor público até, de maneira que alguns dados que sejam convenientes a muitos stakeholders sejam recolhidos de forma uniforme e mais abrangente e com uma validade superior, e depois dados mais operacionais, tenham a ver com tipologias de organização muito específicas, trabalhem com públicos muito específicos, e eventualmente terão que ser recolhidos desta outra forma e pelas próprias entidades que estão a trabalhar no terreno. E isto leva-nos àquilo que também vos falei relativamente ao primeiro dia, que é a necessidade de simplificar. Muitas vezes, se não simplificarmos, isto significa que os empreendedores sociais e as organizações, não é, que trabalham na economia social se vão alienar da necessidade de recolher algum tipo de dados e de tomar decisões mais conscientes. E, portanto,
Daí falarmos sobre a importância de pelo menos fazer alguma coisa e por que não convidar algumas pessoas de fora da organização a darem a sua opinião sobre o que se está a passar dentro da organização, porque isso é sempre uma visão refrescada dos próprios processos. E não poderei terminar sem deixar duas notas importantes. Uma delas tem a ver com a importância de no percurso tentarmos simplificarmos demais e irmos só à procura dos dados que provam que estamos a criar impacto. E isto muitas vezes tem a ver com a necessidade de comunicar para fora e nos esquecermos de pensar para dentro, porque uma organização que verdadeiramente esteja interessada em gerir o seu impacto tem que, não se pode abstrair dos impactos negativos, é muito importante definir e mostra, é uma grande prova não só de transparência, mas como de capacidade de gestão, ter consciência dos erros que estão a ser cometidos nas operações ou dos impactos menos positivos e que, portanto, devem melhorar no ano seguinte. E a segunda nota tem a ver com a nossa prisão a um valor, muitas vezes quando se fala da análise ROI, a um valor. E voltou-se a falar nesta conferência que as análises devem focar-se num comprimento de onda, numa escala, num, numa amplitude de valores de valores sociais, de retornos sociais que aquele projeto está a dar e não apenas no cada euro que eu invisto gera 1,56 de retorno social. Não, ela varia entre esta escala e isso dá-nos uma noção muito maior de qual é que é a amplitude de retorno. Um, para terminar, deixo-vos com algumas questões. A primeira tem a ver com uma que me preocupa em particular, que não foi tão falada nesta conferência, no entanto, eu acho que é uma consequência natural, um corolário natural daquilo que estamos vindo a falar, que é a importância das organizações analisarem, avaliarem o seu próprio processo de avaliação para que este possa, ao longo dos tempos, ser melhorado. A importância de perceber exatamente para quem é que queremos, para quem é que nós estamos a desenvolver o nosso processo de auditoria e de monitorização e avaliação, não esquecendo que primeiro que tudo temos que avaliar para gerir e depois esses dados podem ser melhor trabalhados e pode haver um maior investimento para depois conseguirmos comunicar para fora, incluindo os investidores. Por fim, acho que também é importante começarmos a pensar porque é que o setor financeiro, por exemplo, está tão interessado em investir e em saber mais sobre o valor monetário dos bens que não estão no mercado, dos intangíveis, e porque é que se calhar a economia social ainda está a desenvolver esse interesse e o que é que podemos aprender de um setor para o outro, o que é que, porque é que as pessoas procuram avaliação, porque é que os diferentes setores procuram avaliação e como é que nós podemos juntos engrandecer esta tendência. Relativamente a este segundo dia é tudo. Tal como já tive a oportunidade de dizer, eu adoro estes temas, adoro conversar sobre estes temas, portanto, qualquer pessoa que queira debater um bocadinho mais, queira explorar alguma destas questões, eu estarei sempre aberta para a discussão. Muito obrigada, por agora é tudo e até breve.